Códigos Secretos dos Orixás, Candomblé Parte 2. As religiões de matriz africana são um verdadeiro arsenal manancial de mistérios, já que unem os lados da moeda. O mundo que vemos, com o mundo espiritual por meio dos orixás. Inclusive os acadêmicos chamam essas energias de o espelho da alma humana, já que os orixás possuem características e paixões exatamente como nós seres humanos. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Organizando as ideias para entendermos as religiões de matriz africana de maneira clara, é preciso ter em mente algumas coisas importantes. Primeiro é que da mesma forma nasce, da mesma maneira vai transformando, isto é, o culto e os ritos vão se adaptando conforme o tempo e a cultura local. Por esse motivo é praticamente impossível dizer exatamente como é, porque além de multifacetada, possui divisões e subdivisões. Mas eu vou tentar aqui organizar as ideias e como você é inteligente irá conseguir compreender de maneira clara. Como você sabe, a África é um continente gigantesco e as formas de comunicação não eram como as de hoje. No entanto, já naquela época o homem percebeu que haviam energias à sua volta. Energias que na maioria das vezes exerciam total controle sobre os ciclos da vida. Essas energias ganharam alguns nomes, são 3. Inquices, voduns ou como chamamos no Brasil, orixás. As várias faces da África, como disse, a África é muito grande e cada território tinha seu reino. E cada reino cultuavam suas divindades e de maneiras diferentes. Vejam bem, não é algo único, cada lugar cultuava seus deuses de maneiras diferentes. Isso é importante falar, porque também são diferentes nos lugares acontecem os cultos acontecem. Sim, estou falando dos conhecidos terreiros. Muito bem. Diante dessa diversidade surgiram as nações do Candomblé. Bem na primeira parte eu te disse que os povos foram atacados brutalmente, retirados à força de suas nações para se tornarem escravos no Brasil. No entanto, não contei que além do nosso país eles foram para várias partes do mundo. E claro, com eles também foram sua cultura, suas crenças e rituais. Ou melhor, seus conhecimentos secretos. Dessa forma houve uma mistura de tradições nascendo várias vertentes do Candomblé. São muitas, destacarei algumas. Nação Nagô são de origem sudanesa, também chamado de grupo Yorubá. Nele encontramos os candomblés, Quetu, Jexá, Refã, Nagô Eguibá, Xambá de Pernambuco e Batuque do Rio Grande do Sul. Nação Jeje, grupo Daomeanos. Hoje a região de Daomé é conhecida como Benin. Os candomblés que são de sua origem, Fon, Fanti, Crumans, Agni, Mina, Eué, Azanti, Zemitimini. Bantu, localizado principalmente na África subsaariana, na contracosta, conhecido principalmente pelos moçambiques. Lá temos Angola, Cabinda e Congo. O grupo Angola congolês representados pelos Benguelas, Congos, Cabindas e Ambundos de Angola. Os grupos islamizados, Haussas, Mandingas, Fulas, Bornu, Grãoci e Tapa. Viram a quantidade de ramificações? Imagine então lá na África, que além de gigantesca era um lugar repleto de mistérios onde reside uma das civilizações do passado, assim como as pirâmides, a esfinge e muitas coisas. Dessa maneira, com toda influência cultural, os negros de várias nações trouxeram para nosso país com o Candomblé. As nações que ganharam mais adeptos foram as nação Angola, os Jeje e Quetu. Cada uma tem suas próprias linguagens e rituais. Nação Quetu, ou o Candomblé Quetu, no Brasil foi fundado na Bahia pelas princesas de Quetu e Oió, quando escravas chegaram nos navios negreiros. Nessa nação se cultua os orixás de origem Yorubá, que entre outras coisas, Yorubá, também é uma língua. Dessa forma os toques dos atabaques, símbolos e cores de cada orixá se diferenciam de nação para nação. Outra peculiaridade é que existe uma pessoa responsável pelo culto dos eguns, chamado de Ogé. Os eguns são as almas dos mortos. Porém é diferente dos orixás, que são energias. Essa pessoa é vamos chamar de sacerdote bem experiente no assunto. Ele é específico, porque o Babalorixá, popularmente chamado de pai de santo, cuida e realiza os rituais para os orixás e não se envolvem com os eguns. Nação Angola, angolanos, angoleiros. Já a nação Angola, antes tudo, é considerada afro-brasileira. Ela mistura traços de origem bantu, partes do Congo e da Angola que ganharam força dentro dos grupos de escravos. Isso se deve porque eles, os escravos, tinham 2 dialetos específicos, Kikongo e Kimbundo. Por essa razão as expressões de canto, dança e batidas dos tambores dos angoleiros se diferenciam de outras nações.
O mesmo acontece com o Babalorixá ou Pai de Santo. Ele é chamado de Tatankizi e é mãe de santo, Mametunkizi. Aliás, os orixás nem chamam orixás, são denominados de Inkisi e seu deus maior é o Zambi. Nação Jeje/GG ou de Jerje. Aqui no Brasil existem diversas casas com características diferentes de culto, embora estejam dentro da nação Jeje. Tem origem no Maranhão, se espalhou pelo Nordeste, em especial Bahia e Pernambuco, seguindo para o resto do país. Nesta nação os orixás são chamados de Voduns e o deus maior é o Mau, que significa lua. A lenda traz que Mau encontrava-se com seu amado Lissa, o sol durante o eclipse, criando assim os 14 Voduns. O candomblé GG no Maranhão também é chamado de tambor de mina. Como disse, cada nação tem sua particularidade e não há como descrever cada detalhe sobre todas que fazem parte da cultura do Brasil. Cultura igual educação igual miscigenação, por isso tantas pessoas gostam de brincar. Nossos antepassados levaram chicotadas e hoje, nós levamos chicotadas na vida, porém o lombo do brasileiro é forte e continuamos em pé sem cair e deitados sem dormir. Porque nós brasileiros, nunca desistimos. E por nunca desistir para tentar salvar sua crença, que o candomblé se misturou aos brasileiros, conforme vimos no primeiro vídeo. Desta forma ganhou uma versão brasileira, nascendo assim a Umbanda. A Umbanda é uma religião propriamente brasileira e seus fundamentos foram revelados por Zélio Fernandino. Nela encontramos um forte sincretismo, traz aspectos do catolicismo, do espiritismo e claro das religiões afro-brasileiras. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.